vamos passar a palavra para a nossa amiga Kátia, né? Então, a Kátia, né, vai compartilhar conosco as experiências ligadas à geoeducação, geocomunicação, como ferramentas aqui na construção do projeto Geoparque Costões e Lagunas, né? A professora Kátia, né, amiga de longa data, né, ela é conhecida de praticamente toda a comunidade aqui, né, mas vamos apresentá-la, né? Ela possui graduação em Geologia e doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Desde maio de 2011, é professora no Instituto de Geociências, Departamento de Geologia da Federal do Rio de Janeiro, ministrando aulas tanto na graduação quanto na pós-graduação de Geologia no Museu Nacional. Ela tem experiência nas áreas de Geologia Ambiental, Hidrogeologia, Geoconservação e Popularização da Ciência. Por 29 anos, atuou no Serviço Geológico do Estado do Rio de Janeiro, DRM, onde coordenou aquele que é, né, um modelo nacional, que é o Projeto Caminhos Geológicos, desde seu lançamento em 2000 até 2011. Ela faz parte da coordenação do projeto Caminhos de Darwin e é coordenadora científica da proposta do Geoparque Costões e Lagunas do Rio de Janeiro. Atualmente, é diretora também de uma joia da Geodiversidade Nacional, que é o Museu da Geodiversidade, e lidera o grupo de pesquisa do CNPq, Geodiversidade e Memória da Terra. Em 2014, claro, né, com grande, né, merecimento, ela recebeu o Prêmio Monteiro Lobato da nossa sociedade, né, da SPG, pelo seu trabalho na popularização da geologia. Então, Kátia, por favor, a palavra é sua. Obrigada, Gilson. Minha tela está aparecendo? Posso começar? Bom, acho que sim, né? Ok, pode começar. Posso começar, então. Bom dia a todas e a todos. É com grande satisfação que nós, do projeto Geoparque Costões e Lagunas do Rio de Janeiro, apresentamos um pouco do nosso projeto em termos das ferramentas que a gente usa para a construção desse projeto, que é a geoeducação e a geocomunicação. Aqui embaixo estão os nossos membros da equipe que têm trabalhado muito duro nesse período de pandemia, ou seja, aqueles que têm trabalhado nas nossas redes sociais. Primeiro, eu gostaria de colocar esses conceitos importantes. O que a gente chama de geoeducação e o que a gente chama de geocomunicação? Geoeducação são aquelas ações dirigidas à rede de ensino, em qualquer nível. E geocomunicação, aquelas dirigidas ao público em geral, que ainda é mais abrangente do que aquelas ações de geoturismo, que é super importante dentro do viés da sustentabilidade econômica, que deve acompanhar todo o geoparque. Um exemplo disso aí, por exemplo, é a Rádio Mar Aberta FM, lá da nossa região, que divulga todos os nossos eventos e todas as nossas ações. Então, isso é geocomunicação, mas às vezes é difícil separar o que é geocomunicação e geoeducação. E vocês vão ver isso porque durante a nossa apresentação vai ter uma hora em que vai ser as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Então, o objetivo dessa apresentação é mostrar essas ações desenvolvidas para valorizar e divulgar nossa geodiversidade e patrimônio geológico e como ela se relaciona com a vida, como eles, né, a geodiversidade e o patrimônio se relacionam com a nossa vida e cultura. Porque conhecimento é poder, a gente sabe disso, né? A nossa motivação, então, é trabalhar com a educação e com a comunicação devido à situação precária que a gente tem no ensino básico do Brasil, especialmente no que se refere às geociências em geral e na geologia, então, em particular. Relembrando só um pouco, que a educação é uma das 10 áreas focais de um geoparque Unesco. É um pré-requisito que todos os geoparques desenvolvam e operem atividades educacionais para todas as idades. Aí tem uma tradução livre, né, do que está lá no site, que está embaixo, e dizendo, então, que a fim de divulgar o patrimônio geológico e suas ligações com os outros aspectos do patrimônio natural, cultural e material. E aí cita crianças, adultos, aposentados, todas as pessoas envolvidas naquilo que a gente está chamando aqui de geoeducação e geocomunicação. Nós temos, então, algumas bases, algumas perguntas que a gente se faz o tempo todo. Quais as ferramentas que dispomos para trilhar os caminhos da educação e da comunicação em geociências? Essa é a primeira pergunta. E nesse momento de pandemia, mais ainda, né? E uma pergunta que é a nossa pergunta norteadora, que está sempre na nossa cabeça. Por que e para quem estamos construindo um projeto de geoparque? Então, esperamos mostrar um pouco disso para vocês.
Nós somos uma área grande, de 10.900 quilômetros, com mais de 1,5 milhão de pessoas e 16 municípios. Estão os nossos 16 aí. Nosso logotipo está aí ao lado, que envolve a África, Brasil e as pessoas, né, no Rio de Janeiro. Vamos desde Maricá até São Francisco de Itabapoana. Vamos da Lagoa Vermelha, com seus estromatólitos, até a Lagoa Salgada, também com estromatólitos recentes, patrimônio internacional. Nossos terrenos africanos, que vão de Maricá a Macaé, e até a Orogenia Búzios, a última parte a se fechar do Gondwana. A quebra do Gondwana, há uma rocha antrópica formada num canal mandado escavar por Dom Pedro II, do continente à ilha, da serra à restinga, das dunas ao manguezal, dos beach rocks aos sambaquis, do quilombo, dos pescadores, gente, isso é uma escultura, né? As marisqueiras tradicionais de Búzios, das capitanias hereditárias aos naturalistas, muitos que passaram por aqui a gente selecionou 4, mas tem muitos outros, das salinas ao pré-sal, na nossa região divide a bacia de Campos e de Santos, as duas maiores bacias petrolíferas do Brasil. Da Zabaiomi, da Machadinha, a tapeçaria fantástica do Espraiado. Da culinária quilombola, as frutas da restinga. Sobre as ondas e debaixo delas. Das bioconstruções, os nossos estromatólitos, as construções históricas. Essa aí tem 300 anos, jesuítica. Bom, esse nosso território, ele tem muitas possibilidades, como vocês viram, é uma área grande, está aí o nosso inventário, como ele está hoje, ele é muito dinâmico, a todo momento coisas novas aparecem para a gente, inclusive nas nossas pesquisas, e aí a gente tem uma tipologia aí separada dos tipos de sítios que a gente tem. E aí eu vou só exemplificar um deles, que é o Forte São Mateus, em Cabo Frio. A gente consegue ver na foto uma rocha escura, a rocha preta, que é um horto fibolito, e um horto gneiss, que é esse cinza mais claro. Tem aí um sambaqui com 3 níveis, de 2.200 a 5.500 anos. A Duna da Boa Vista, que é uma duna sambaqui. A história do forte é de 1620. Foi tombado pelo IFAM em 1956. Ele foi criado para evitar as invasões francesas, holandesas e o contrabando para o Brasil. Essa região, a primeira história sobre ela, o primeiro relato escrito é de 1503, com o Américo Vespúcio passando pelo Cabo Frio, por causa da ressurgência das águas frias da nossa região. Recebe estudantes de todos os níveis. No verão, a média de visitação turística ao forte é de 1.500 pessoas por dia. E para geoturismo, a gente tem um painel dos caminhos geológicos aí inaugurado em 2003. Então, é um exemplo de um sítio científico, cultural e turístico. Bom, nesse território, a gente tem 276 sítios já mapeados e mais 20 em avaliação. Deles, 154 são naturais, 10 deles são mistos, ou seja, natural, e tem alguma importância construída associada, 122 construídos, sendo que desses naturais, 60 estão em unidade de conservação. Que nós temos 54 unidades de conservação mapeadas, 3 áreas naturais tombadas e parte da reserva da biosfera Unesco aí também. Do nosso território, que é grande, 20% correspondem a áreas de unidade de conservação e de lagoas e lagunas, 15% e 5%, respectivamente. Também trabalhamos com propostas de inventário, de metodológica, trabalhamos com a parte mais básica científica. E essa daí é uma proposta de inventário que foi de sítios geomorfológicos, que foi feita com base no nosso território, né? Feito pelo doutorado Daniel Santos. Bom, então vamos lá ao que nos interessa aqui, o que nos trouxe a esse evento maravilhoso. A geoeducação e a geocomunicação. Aqui embaixo, esses 3 últimos itens que se repetem é porque são aqueles que se misturam, como eu falei lá na frente. Então, vou mostrar um pouquinho de cada um deles para a gente ver o que nós estamos fazendo no nosso projeto de Geoparque. O primeiro deles é o curso de capacitação para os professores. Aqui tem a professora Cícera Almeida, lá da UFRJ, no primeiro módulo do curso, que é o módulo teórico, com professores da região de Cabo Frio. Eu escolhi as fotos aqui só desse evento, mas a gente já atendeu mais de 200 de professores, na verdade, quase 300 professores. Aqui a parte das oficinas,
do projeto, tem a parte teórica, a parte de oficina com materiais simples, adaptados, que podem ser replicados em cada lugar, que vão desde o uso de sementes até o uso de latas de leite em pó com imã de geladeira, né? A terceira parte do curso é o trabalho de campo, onde os professores visitam e apreendem e compartilham aquilo que eles viram em sala com aquele do campo, mais o conhecimento que eles já têm da área. E a quarta parte, que é a aplicação, onde, por exemplo, aqui o professor Maxwell apresentou para a gente o resultado do tratamento dele, do treinamento dele, a partir do uso com os estudantes da turma dele. Isso daí é importante, porque temos aí um kit de minerais que é cedido, que é doado aos professores pelo nosso projeto, pelo nosso curso, e as crianças estão aí aprendendo. Do outro lado, a gente tem o trabalho da direita do professor Maurício, que criou um programa, e é muito interessante, que ele manda sempre fotos, onde ele leva os alunos aos sítios e eles postam nas redes sociais comentários sobre geologia e sobre a cada um desses lugares. O que isso é importante? Porque a gente entende que o professor é um multiplicador. Esses que nós treinamos nesses projetos, eles, na verdade, estão sendo multiplicadores para frente e para sempre, né? A nossa metodologia está publicada no nosso site. É possível baixar o artigo do Vitor Nascimento, que faz o doutorado com esse tema, e aí umas fotos que estão no nosso site também, nosso website, de atividades de campo e de laboratório, de oficina com as crianças. E nos dá muito orgulho dizer que ano passado nós ganhamos o prêmio, fomos um dos vencedores do prêmio Paulo Freire, da Assembleia Legislativa do Estado, por conta desse projeto. Isso nos dá muita alegria. O outro aspecto de educação que a gente trabalha é com secretarias de educação. Esse aí é um exemplo de muito sucesso com a Secretaria de Educação de Búzios, onde os alunos das escolas participaram da coleta de areia, de rocha, de solo, de água, e tudo isso exposto na casa que a gente chama de Espaço da Geodiversidade. O que é interessante é que quem coordena e organiza o espaço e recebe são alunos dos Jovens Talentos para a Ciência, que nós somos coordenadores, junto com os professores de lá. E isso é muito interessante, porque esses alunos recebem bolsa, ao mesmo tempo que eles multiplicam o conhecimento sobre o geoparque, sobre a geodiversidade. Nosso terceiro exemplo, estão aqui os nossos conhecidos superferas, super-heróis geológicos, nossos mascotes, desenvolvidos pela professora Gisele Vasconcelos, né? Estão aqui os livrinhos, e aqui algumas coisas que a gente que estão presentes nesse livro. Por exemplo, brincadeiras dos superferas. Do lado esquerdo, a gente vê litosfera com hidrosfera brincando de ciclo das rochas. Ela está destruindo aí um pouquinho de litos. Do outro lado, a brincadeira de ciclo das águas de hidros com atmosfera. Então, são atmosfera, hidrosfera, litosfera, pirosfera e hipólito, o estromatólito, que são os nossos mascotes. E aí, essa aqui é uma novidade que a gente trouxe para vocês, é o nosso mais novo produto, que está quase pronto, que é um caderno de atividades brincando e aprendendo com os superferas do Geoparque Costões e Lagunas, onde a gente inclui um dos temas que são os objetivos do desenvolvimento sustentável, onde nas brincadeiras as crianças podem incorporar esse conhecimento. Aqui, por exemplo, tapiros, que se forma a partir de vulcanismo, no nosso caso aí, na quebra do Gondwana, quando cinzas e vapores e gases, né, provenientes de vulcões podem produzir mudanças, alterações climáticas. E aí as crianças são chamadas a vir aqui embaixo e colocar o ODS respectivo, além de brincar de labirinto, obviamente, colocar o ODS respectivo aí, às vezes tem mais de um, tem, por exemplo, de solo, com a minhoquinha, enfim, tem um monte. Esse daí é a nossa novidade, que são os superferas brincando de objetivos de desenvolvimento sustentável nos geossítios do Geoparque, onde eles vivem. Por exemplo, Atmos vivem nas dunas, Hipólito, Estromatólito vive nas nossas lagunas hipersalinas, e, enfim, é uma brincadeira só.
Nos painéis interpretativos, o Gilson já falou dos caminhos geológicos, nós temos 32 painéis dos caminhos geológicos, todos eles estão disponíveis para download no nosso site, e 9 do projeto Caminhos de Darwin, também disponíveis no nosso website. Aqui tem um deles, é o de Guaba Grande, sobre a África, né? Aqui nós temos os painéis que nós temos feitos no projeto de turismo étnico, 2 painéis para o Quilombo da Baía Formosa e um para o Quilombo da Machadinha, em Quissamã, Baía Formosa, em Búzios, entre Búzios e Cabo Frio, e Machadinha, em Quissamã, né? Para ecoturismo, esse painel foi feito para a RPPN Bom Retiro, na parceria com essa unidade de conservação, e foi inaugurado durante um geodia, vocês veem aí. Interessante é que desse painel a gente tem feito uma coisa importante ao longo desses últimos meses, que foi começar a transformar toda a linguagem do nosso inventário para uma linguagem de mais fácil acesso. E quem nos acompanha na rede social deve ter notado isso, que de uns meses para cá, a cada semana a gente tem o sítio da semana e ele vai ficando cada vez mais adaptado e mais fácil de ser entendido. E essa semana nós postamos da nascente do Quilombo da Baía Formosa. E esse geossítio. E o que aconteceu? Que coisa mais interessante. No dia seguinte, um guia de turismo da região diz que quer montar grupos para levar lá, e imediatamente a gente vai e repassa o contato do Quilombo de maneira a criar e ampliar esse uso turístico e étnico e cultural, né, e ambiental dentro do nosso território. Temos um sítio nas nossas redes sociais, uma seção que a gente gosta muito, que é do Geoparque Amigo. Aí a gente tem o Sincorá, que foi a semana passada que foi lançado, e a gente já fez do Seridó, dos Caminhos dos Quênios do Sul, do Corumbataí e de Caçapava. A gente agora pretende trazer outros para essa discussão. Também a gente tem, desde o meio do ano, um canal de YouTube, já com mais de 1.000 visualizações. A gente acompanha as métricas para ver, por exemplo, a gente sabe que os nossos sítios da semana são os sítios mais interessantes, que tem mais engajamento, mais compartilhamento, e isso a gente acompanha no sentido de ver aquilo que está, de fato, interessando, como a gente pode melhorar. Fizemos, ano passado, nosso primeiro workshop dentro aí dos eventos, nosso primeiro workshop, que foi lá em Macaé, no Nupem, que teve um geodia associado, que foi o geodia de Rio das Ostras, em Mar do Norte, e na Lagoa de Emboacica, em Macaé. E a gente ia fazer agora em novembro 2º. Pedimos a FAPERJ recursos e saiu essa semana o resultado. A FAPERJ aprovou o nosso projeto, só que vai ter que ser virtual. E aí a gente está mudando tudo e vai fazer um evento muito diferente, espero que vocês gostem. Vai ser em abril, a gente vai avisar bastante, vai anunciar, e vai ser muito interessante, espero que vocês gostem. Temos uma exposição, montamos uma exposição itinerante que a gente empresta. São 10 painéis, 1,20 por 90, que a gente empresta para quem quiser. Por exemplo, aqui foi utilizado um ato em defesa da Lagoa Vermelha, está o professor Cainho aí explicando sobre eles. Do lado direito está o Marcos Cambra, da UERJ, com a turma da FATEC, também numa exposição lá em Saquarema, na escola. Aqui uma exposição lá em São João da Barra, sobre a Lagoa Salgada, com as exposições dos painéis e mais de um estromatólito dentro de um aquário, né? Toda uma discussão sobre essas importantes bioconstruções. E aí tem os eventos nas escolas, aí que está o Marcos de novo com a Fátima da Casa da Ciência, lá na escola Nilo Batista. Essa semana nós estamos no estande virtual da Secretaria de Turismo do Estado, estamos nós aqui junto com todos os municípios do Estado e os nossos municípios também, falando sobre o Geoparque, e isso aí no apoio da Secretaria do Estado de Turismo com a Federação dos Convention Bureau do Estado, que está dando uma força muito grande ao nosso projeto. Essa semana nós temos outro evento, eu começo amanhã,
né, que vai ser sobre o Festival Livre Mundo, é um festival de vida sustentável, e esse caso aí a gente vai falar específico amanhã da tarde, 4 horas da tarde, sobre a geodiversidade da Lagoa de Araruama. Vai ser bem legal, eu aconselho, convido a todos a assistir. Os nossos livretos estão chegando ao final, nós temos um conjunto de livretos, nós criamos uma série chamada Geossítios, já tem 5 números, tem mais 3 em andamento, todos eles com ISBN, de 16 a 20 páginas em português e inglês, serve para educação, serve para turismo. Esse é o do Mangue de Pedra, esse é aquele lá, o primeiro era da Cachoeira do Tingui, é um sítio turístico e científico muito interessante, muito importante. Aqui são os estromatóides da Lagoa Salgada, com os nossos alunos. Os livretos, importante. Escrever os livretos é parte do trabalho que a gente faz com a extensão. Os autores são os nossos alunos curriculares de extensão. A gente já tem os 10% na UFRJ. Então, esses livretos são construídos pelos estudantes que têm criado, então, um interesse muito grande pela geoconservação, pela geodiversidade entre os nossos alunos. Aqui o livreto do Peró, que é o número 4, com painel que foi inaugurado lá pelo DRM, e o livreto 5, que é do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, e que o ICMBio nos procurou para dizer que está interessado em fazer algumas dezenas de milhares de exemplares, parte em português e inglês e parte só em português para distribuir para os visitantes. E, por fim, os nossos geodias, a gente já fez 6 eventos em 10 municípios, tivemos que parar por conta da pandemia, mas na primeira oportunidade estaremos em Arraial do Cabo, que vai ser o nosso próximo. Aí a gente tem exemplos, o detalhe da geodia que era para ser só um dia, era o Dia da Terra, uma vez por ano. E aí, a partir desse sucesso que foi, a gente marca pelas redes sociais uma caminhada. E aí, espera as pessoas chegarem. E aí, vem centenas de pessoas. E aí, virou um evento mensal, praticamente. Né? Aí, então, aqui a gente tem nós com as nossas camisetas, né, do Geoparque, uma futura geóloga aí do lado, lá na RPPN Bom Retiro, e uma reprodução de Darwin que a gente fez com 1,80 m em tamanho natural, né, que nos acompanha nos sítios por onde ele passou. E para quem a gente, terminando aqui, voltando à nossa pergunta norteadora, para quê e para quem? Acho que para todos nós, né? Construímos um projeto desse para o Brasil, para o Estado do Rio, para nós todos, para o mundo, né? Então, aqui tem alguns dos nossos parceiros, alguns dos nossos contatos, estamos disponíveis aí, tanto nas redes sociais, quanto nesse evento, para ouvir um pouquinho o que vocês têm a dizer sobre o que apresentamos aqui. Muito obrigada. Kátia, muitíssimo obrigado. E, mais ou menos parafraseando aí o que o Ricardo colocou no chat, uma apresentação que é um geopoema, viu? Nós ficamos emocionados, espetacular essa apresentação. Eu gostaria aqui de me estender, falar muito, mas nós temos aí um cronograma bastante corrido, já estamos com algum atraso, mas fica o reconhecimento da comissão, o reconhecimento da SBG ao trabalho maravilhoso que vocês têm conduzido e que a Superfera, né, que a Kátia está liderando e que é uma inspiração para todos nós. Muitíssimo obrigado pela tua apresentação.